E qual a sua opinião a respeito das pessoas, dos cristãos que tocam ainda no mundo secular? Eu acho assim, ó, eu não vejo isso como um pecado. Eu acho que é a profissão da pessoa e ela tem que trabalhar com isso. E o mercado fonográfico gospel ainda é pequeno demais para abrigar todos os profissionais que existem. Então você tem músicos que são cristãos, que tocam fora do gospel e que ganham o seu trabalho, ganham o seu pão e mantêm uma postura cristã. Isso é louvável. É difícil? É, mas, cara, um engenheiro, ele só constrói igrejas? Não, constrói prédios. Um advogado só advoga causas da igreja? Não. Então, um contador só faz contabilidade para a igreja? Não. Então, é o trabalho dele. Ele faz coisas que saem do âmbito eclesiástico também. E o músico também pode trabalhar fora da igreja. Até porque são pouquíssimas igrejas que pagam um músico para tocar na igreja. Isso é raridade. E o músico, ele tem que sobreviver daquilo que é a profissão dele. É uma profissão, né? Então, ele tem que viver. Eu não acho errado. Mas assim como o engenheiro, como advogado, como contador, tem que manter uma postura cristã, mesmo inserido no mercado de trabalho que não é cristão, não é gospel, sim, o músico também. Então, se ele decidiu que ele é músico, ele vai viver de música, ele tem que manter uma postura cristã onde ele for. Tem que escolher com quem ele vai tocar, o que ele vai tocar. Então, ele tem que ser cuidadoso com isso, né? Mas não acho errado. Eu acho que algumas pessoas foram chamadas para isso. Eu acho que o cara que foi chamado para tocar fora do gospel é a missão dele, ser luz. Eu tenho um amigo meu que tocou muitos anos no sertanejo. Hoje ele parou porque ele escolheu ficar com a família e parar de viajar. Mas, cara, o cara tem uma conduta, assim, exemplar. Ele terminou ganhando para Jesus muitos dos músicos que tocavam com ele. Ele é o cara que toda viagem orava antes, todo show orava antes. Então, ele era a luz no meio das trevas. Só que aí os caras começaram a tocar em lugares que não eram bacana, o ambiente mudou e ele falou, eu não quero tocar nesses ambientes. E saiu, entendeu? Então, tem como o músico sobreviver de música, não gospel, sem se vender, sem quebrar os princípios dele. Tem. Mas ele tem que também, nem todo músico, cantor, né, quando eu falo música, eu incluo os cantores. Sim. Nem todo músico que é da igreja tem que viver de música. Tem pessoas que têm um talento para música, mas não foram chamadas para viver como profissional da música fora. Foram chamados por Deus, Deus deu o talento delas para exercer esse talento como voluntário na igreja. E você tem que entender quem é você, qual é o seu chamado. Então, se tem chamado para servir a igreja, vá servir a igreja e nem se preocupe em carreira, em gravar disco. Nem todo cantor foi chamado para gravar disco e viver de música. Tem cantor que Deus deu o talento para ele servir na igreja. E bora, é isso que Deus deu para você. Então você tem que entender o que Deus quer de você. Agora, tem cantores que Deus sim chamou para desenvolver uma carreira para ser referência, para aquecer o mercado. Então você tem que entender para que você foi chamado. Se você for chamado para ser um profissional da música, mas abrir mão disso, talvez você esteja pecando diante de Deus. Se você for chamado para servir na igreja como voluntário e quiser fazer parte do mercado, você vai estar pecando diante de Deus. Você tem que entender, em Israel você tinha várias tribos. Tinha tribos que eram chamadas para lutar e tinha tribos que eram chamadas para montar e desmontar a arca. Nem todo mundo era soldado. Quando você vê Josué chegar lá em Gilgal, e o livro fala sobre isso, quando Josué chega em Gilgal, ele fala assim, os que têm arma, os que são de guerra, vão na frente da arca. Os que não são de guerra ficam. Então, cada um tem que entender qual é o seu papel. Seu papel é para estar lá na frente da guerra? Vai. Agora, seu papel é para ficar aqui na retaguarda? Fica aqui. Você tem que entender quem é você. Eu entendi que eu não tenho chamado para cantar fora da igreja. O meu chamado é com a igreja. Glória a Deus, né? Uma visão forte, totalmente diferente, né? Porque a gente já conversamos, né, sobre isso e já veio aqui alguns músicos também. E a gente faz a mesma pergunta e é uma visão totalmente diferente, né? Porque eu, particularmente, já até falei, puxa, eu acredito que existem alguns ministérios na igreja que são ministérios de guerra. Claro. Né? Você pega a intercessão, o levita, ele é responsável por levar a igreja à adoração, né? E o levita, na minha cabeça, né? É claro que a gente está sempre aprendendo e quebrando os preconceitos. Mas na minha cabeça, eu falo, não, tem até um amigo meu,
O Robson, né, que veio aqui no nosso primeiro episódio. Ele era vocalista da banda do PA, da Renascer. Sim. E agora ele tá fazendo um trabalho solo. E a gente sempre entra nesses debates. Eu falei, Robson, não tem como cara ministrar o louvor e depois ir tocar no mundo. Mas se o cara tem chamado pra lá, então, talvez ele nem ministre o louvor. Exato. Então, era isso que eu ia concluir não agora. É do altar, ele é do mercado. Exato. Você entendeu? Não é porque o cara canta que ele tem que cantar na igreja. Exatamente. Não é porque o cara é professor que ele tem que ser tio do infantil. Exato. Era isso que eu ia concluir agora. Nessa visão, o senhor me deu uma outra visão da coisa que ele, tudo bem, ele vai lá tocar lá fora, mas na igreja ele não vai ser um levita. Não vai. Ele vai ser um cristão, que vai congregar, vai trabalhar em outro lugar. Ele pode fazer qualquer outra coisa na igreja. Tipo, aqui eu não quero cantar, aqui eu não quero tocar. Sim, entendi. E não tem obrigação, porque você toca bem, você tem que tocar. Não, ele não foi chamado para isso. Ele não é um tangedor, ele é um profissional da música. Exato, glória a Deus. Só é uma visão totalmente... Sabe por quê? Às vezes você vai pegar um cara que é só profissional da música, toca super bem, mas ele não tem unção pra abrir conduzir a igreja. Não tem, né? você entendeu? Nem só conduzir a igreja, ele não abre uma dimensão de adoração. Entendeu? Ele, não é o chamado dele levar o povo à adoração. Ele não é. Ele é músico, ele é técnico, só isso. Entendeu? Então tá errado. Só porque o cara toca, o cara tem que tocar na igreja? Não. Às vezes não. Eu tenho muitos amigos que se converteram, que eram músicos, cantores famosos, e eu falei para eles, não vai cantar na igreja. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para estar num palco. Seu chamado é evangelístico. Olha aí. Seu chamado não é profético. Glória a Deus, né? Sempre a gente vai aprendendo. E eu tenho guardado as devidas proporções, eu não sou um músico profissional. Mas minha vida toda foi no... que eu me converti depois dos 27 anos. Minha vida toda foi na escola de samba. Eu tocava, tal, já fui até diretor de bateria da escola de samba. E depois eu me converti, fui pro Bola de Neve e tal. Passou. Nunca toquei na batucada abençoada. Então... Eu lembro que até uma vez conversando com o pastor Rui, né? Na época ele falou, por que você não toca na bateria? Eu falei, pastor, Deus não me pediu. Eu não sinto vontade, eu acho que se eu for lá eu vou até estragar a bateria. Deus não me pediu isso. Eu falei, você teve sua vida toda, você participou, fez... E você não fez, não. Mas nos evangelismos eu vou. Então. Eu vou lá do lado da bateria, orando nos guarda-sóis, orando pelas pessoas, e a batucada tá lá. Rolando e você evangelizando. Eu nunca, sabe, tipo, teve uma vez que eu encontrei até um rapaz que era do mundo, e ele me viu na igreja. E ele já estava envolvido na bateria. Quando ele me viu, ele falou, você não tá na bateria. Ele começou a chamar o pessoal, esse daqui é o diretor de bateria lá, vamos lá tocar com a gente. Eu falei, não vou, cara. Minha pegada aqui na igreja é outra. Fazem 16 anos que eu me converti, 16 anos que eu não pego no instrumento de escola de samba. Uma coisa não tem a ver com a outra. Você entendeu? Eu tenho amigos que eles quebraram a cara. Eu falei para ele, não larga o seu trabalho, continua sua carreira. Claro, ajusta suas letras, ajusta, né, seu comportamento. Sim. Canta música romântica, canta, sei lá, qualquer coisa, mas que não ofenda a sua fé. Mas não larga a carreira, você já tem uma carreira. Deus te colocou lá, Deus te deu graça naquele lugar. Por que você vai abrir mão disso? Para tentar uma carreira gospel? Entendeu? E ele pode ser, né, deve ser um agente transformador. Lá, entendeu? Lá. E deu errado. Ele acabou que não ficou nem lá nem aqui. Pô, um menino que eu amo, querido, não tô falando mal dele, mas João Figueiredo. Cadê o João Figueiredo? Acabou. Porque não era para ele estar lá. Nunca foi chamado para estar lá. O João foi chamado para estar aqui, para ministrar a casa.